No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8. Lucas, capítulo de número 8. Aumenta um pouquinho o microfone, só um pouquinho. Lucas, capítulo de número 8. Graças a Deus. Nós vamos ler versículo 40 a seguir. Lucas, capítulo de número 8, a partir do versículo 40. Lucas, que era médico, a profissão de Lucas era médico, e ele não fazia parte dos 12 apóstolos de Cristo. Lucas, ele foi um evangelista e um historiador. Ele escreveu a história, buscava fatos, os relatos das pessoas, o relato dos apóstolos, e com base nesses relatos ele escreveu o Evangelho de Lucas. E também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, o único livro histórico do Novo Testamento. Lucas capítulo 8, versículo 40. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Vamos dar um salto ao versículo de número 49. Diz assim: estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está, o que diz aí? Morta. Já está morta. Não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, fala conosco nesta noite. Precisamos aqui ouvir tua voz, ouvir a tua palavra. Precisamos ser ministrados pelo teu Espírito Santo. Estamos aqui hoje, Senhor, prontos para ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Fala conosco, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Todos digam amém. Você pode usurpar sua mão e aplaudir ao Senhor nessa noite, dizendo glória a Deus, dizendo aleluia. Amém. Queridos, eu dividi minha pregação de hoje em 7 momentos. Foram 7 pontos que eu observei nesse texto, aspectos do texto, aspectos do milagre que Cristo operou. E desde o momento que eu comecei a pensar nessa palavra, já faz alguns dias que eu tenho pensado nela, que eu tenho uma expressão que eu gosto de usar, que eu tenho me debruçado sobre ela. Deus, ele tem falado em meu coração. Deus tem ministrado em minha vida e tem me mostrado alguns pontos que eu acho importantes e que tem tudo a ver com o nosso dia de hoje. Tem a ver com a história da minha vida, tem a ver com a história da tua vida. A história desta família que nós acabamos de ler, ela é parecida com a nossa história. Você vai observar durante a pregação que alguns pontos daquilo que eu vou falar nessa noite tem tudo a ver com o teu momento, com aquilo que hoje você está vivendo. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele sai das bandas de Gadara,
ele vai para o outro lado, para uma outra margem. E quando ele chega no outro lado, diz a Bíblia, essa palavra que nós acabamos de ler, que já existia uma grande multidão. As pessoas já tinham ouvido falar daquilo que Jesus tinha realizado no outro lado da margem, na terra de Gadara, onde ele ora por um homem que era terrivelmente possesso por um demônio, ele fica liberto. Aquela passagem que diz que uma legião de demônios usava aquele homem, e quando Jesus vai orar por ele, diz a Bíblia que os demônios entram nos porcos, os porcos se precipitam no mar, toda aquela passagem que nós conhecemos. E quando Jesus chega no outro lado da margem, diz a Bíblia que existia uma grande multidão esperando. Diz a Bíblia que existia uma grande multidão ansiosa pela chegada de Cristo. Diz a Bíblia que essa grande multidão, entre toda essa multidão, duas pessoas se destacaram nessa passagem. A primeira delas, um homem por nome de Jairo, nós vamos falar sobre ele hoje. E no segundo momento, uma mulher, que nós não sabemos o nome, mas nós sabemos a história dela. A mulher que tinha um fluxo de sangue. E que existe comparação entre esses dois textos, entre esses dois milagres, entre essas duas pessoas. A comparação que nós podemos traçar é que Jairo tinha uma filha de 12 anos, que estava praticamente morta em cima de uma cama, precisando de um milagre. E a mulher sofria, diz a Bíblia, há 12 anos também. Ela fica enferma, justamente na época que nasce a filha de Jairo. São pequenas comparações que nós possamos traçar desses dois textos. Mas o que nós temos em comum? Os dois precisavam encontrar com Cristo. Os dois criaram uma expectativa em ter um encontro com Cristo. Os dois pensaram a mesma coisa: se eu encontrar com Cristo, se eu conversar com Cristo, se eu chegar perto dele, se eu conseguir falar para ele o meu problema, se eu conseguir falar para ele o que está acontecendo na minha vida, ele vai poder me abençoar, ele vai me ajudar naquilo que eu preciso. O interessante é que o Jairo, o pai da menina que estava doente, a Bíblia vai dizer que ele era um homem importante para aquela cidade. Ele não era um homem comum, ele era um chefe da sinagoga. Era um homem de uma condição financeira estável. Era um homem que tinha uma função religiosa. Ele era chefe do templo, da sinagoga daquele povo. E você sabe que Jesus, por várias vezes, ele foi mal interpretado dentro das sinagogas. Jesus, por várias vezes, entrou numa sinagoga para ler um texto. Por várias vezes ele entrou para falar com Deus, para orar, e ele foi mal interpretado. Talvez este Jairo já tinha ouvido falar de Cristo, ou talvez ele já conhecia Cristo. Talvez ele foi alguém que ouviu dizer críticas sobre Cristo. Talvez foi alguém que ele ouviu dizer palavras pesadas, e talvez ele tinha criado um preconceito, talvez ele tinha criado uma barreira com Cristo. Eu acho muito interessante pessoas que nunca entraram numa igreja evangélica, que nunca participaram de um culto como esse, já tem um monte de preconceitos. Olham para a igreja e julgam a igreja como um lugar e falam tantas coisas pesadas sobre a igreja. Eu acho muito complicado isso. Talvez Jairo fosse um homem que tivesse já alguns preconceitos na mente dele. E era um homem que tinha uma condição financeira boa, ou seja, era um homem que tinha recurso financeiro para atrás de médicos. Era um homem que tinha uma condição financeira para ir atrás de pessoas para cuidarem de sua filha. Não era um qualquer. E se ele foi atrás de Cristo, se ele venceu preconceito, se ele venceu barreiras para ir falar com Cristo, podemos ter a certeza, acredite, o texto não diz, mas podemos ter a certeza que ele já tinha tentado de tudo, que ele já tinha ido atrás de muitos outros lugares, que ele já tinha procurado e esgotado todos os recursos daquela época, e não tinha encontrado a cura para sua filha. Parece até com a história da mulher do fluxo de sangue. Diz a Bíblia que ela gastou todo o dinheiro dela em busca de uma cura, e ela não encontrou. Eu percebo tanto na mulher do fluxo de sangue, como também em Jairo, que eles vão atrás de Cristo. E o que existe em comum deles irem atrás de Cristo, porque eles foram atrás no momento de desespero. Eles foram atrás depois de terem batido em todas as outras portas possíveis. Eles foram atrás de Cristo porque eles não tinham mais para onde ir. Parece uma história de algumas pessoas que eu conheço.
Pessoas que passam por problemas na vida, pessoas que tentam de tudo na vida, passam por problemas e procuram ajuda nos médicos, procuram ajuda no psicólogo, procuram ajuda com um psiquiatra, procuram ajuda com alguém que benze, procura ajuda na casa de um amigo, procura ajuda no vizinho, procura ajuda às vezes no vício. São pessoas que quando passam por problemas, ele começa a bater em várias portas, vai batendo, e ninguém ajuda, e ninguém estende